Então há uma tendência natural que Elmo Paixão, que foi o vereador mais votado na eleição passada, seja o nosso vice, tanto pela essa construção do União Brasil e também um gesto com os nossos vereadores, respeitando ali a Câmara de Vereadores como uma entidade muito importante para o sucesso do nosso município. Me pegou pelo braço, aí você pare, e ficar dizendo se ganhar vai me prender, sem entender aquele contexto. Você não me conhece, não sabe o que eu sou capaz de fazer. Você está me ameaçando, prefeito? Não, você não me conhece, não sabe o que eu sou capaz de fazer. Então tem as câmaras espalhadas pela cidade, mas nessas telas principais é onde está tendo algum tipo de movimentação, inteligência artificial identifica e joga na tela. Por exemplo, alguém está querendo danificar a Praça da Juventude, então a gente vê pela tela e já manda a Guarda Municipal, chama a Polícia Militar também e já entra ali naquele momento com supapo neles mesmo para poder resolver o problema. A eleição passada, as oposições, ela rachou, mesmo a atual gestão com uma rejeição absurda como está, mas a máquina administrativa consegue ter seus 25%, 30%, então possibilitou que o atual prefeito, por exemplo, se reelegesse. Então esse erro nós não queremos cometer mais. Eu não gosto muito dessa questão de espírito já ganhou, porque a eleição ela se decide até o segundo tempo, aos 47 minutos. Sim. Então, com os pés no chão, com muita humildade, a gente tem ouvido as vozes das ruas e as vozes que a gente ouve, a voz de mudança, de renovação, o povo realmente não aprovou essa gestão e a resposta vai ser dada agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Seu Papo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de comunicação, media training e capacitação. Claro que nesta temporada nós estamos aqui abrigados na WG Produções, esse estúdio maravilhoso que está aí fazendo sucesso e, claro, recepcionando muito bem os nossos entrevistados. Hoje, o meu convidado é o deputado estadual Samuel Carvalho. Samuel, seja muito bem-vindo à Casa de Seu Papo. Eu que agradeço, cara a cara, né, com Kátia Santana. Não é Marília Gabriela. Casa de Seu Papo. Muito feliz de poder participar desse podcast que tem sido a referência no nosso estado. Deixa eu lhe apresentar oficialmente, né? Samuel Carvalho é deputado, é formado em Direito, é auditor fiscal licenciado de Nossa Senhora do Socorro, foi eleito deputado estadual por Sergipe pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022. Deputado Samuel Carvalho, como é que é fazer política em Sergipe e conseguir mostrar esse mandato na casa, que muitas vezes tem extremas dificuldades nessa relação, sobretudo dada a limitação que os próprios parlamentares têm, né? Veja, muito gratificante ser deputado estadual, Kátia. A gente, desde o primeiro mandato de 2018, a gente começou, já em 2019, no início do mandato, a gente aplicar o que a gente chama de gabinete itinerante, ouvindo a população. Sim. Então, praticamente, a gente já foi para várias cidades no estado de Sergipe e, através dessa escuta ativa, a gente acaba ouvindo a população e trazendo isso para a Assembleia através de indicações, requerimentos, projetos de lei. Na legislatura passada, inclusive, foi um dos deputados que mais tive leis aprovadas e sancionadas, um mandato muito voltado para a participação da sociedade, porque quem melhor conhece a realidade é quem vive a realidade. Então, na medida que a gente sai das quatro paredes e vai ouvir a população, a gente acaba, inclusive, encontrando algumas soluções muito importantes para as demandas que são muitas vezes vivenciadas pelo povo de Sergipe. Você fala que teve aí muitos projetos aprovados a partir dessas demandas, mas o aprovar não significa exatamente executar. Como é que vocês conseguem administrar isso no sentido de foi aprovado o projeto, tornou-se lei e muitas vezes não funciona? Por exemplo, essa é uma realidade, né? É uma realidade. A gente tem uma lei que civil de referência à Secretaria das Mulheres, que é aquela que obriga os bares e restaurantes e casas noturnas a adotar um tipo de procedimento para poder ajudar as mulheres que se sintam ali em situação de vulnerabilidade, já aproveitando essa questão do mês de março. Sim. De nossa autoria também a lei que criou a Semana Estadual da Juventude, o Dia Estadual da Juventude, que é uma pauta muito interessante do nosso mandato. Fizemos uma pauta, inclusive, para os próprios condomínios, obrigando aí o síndico, por exemplo, a adotar algum tipo de providência quando vê algum idoso, criança, adolescente sofrendo maus tratos, também é de nossa autoria. Também tem uma lei que obriga o síndico, inclusive, a denunciar quando há a questão dos maus tratos aos animais. Então, um mandato muito participativo que a gente trabalhando várias bandeiras muito importantes da nossa sociedade. Sim. Saindo da Assembleia Legislativa e esse desejo de ser prefeito de Nossa Senhora do Socorro, você nasceu em Nossa Senhora do Socorro? Você mora lá em Nossa Senhora do Socorro? A gente mora lá no município.
Desde eu cheguei em Socorro, através de concurso público, eu morava na cidade de Estância, passamos ali para auditor fiscal do município de Socorro, e aí eu tenho uma gratidão muito grande pelo município, um carinho. A gratidão, ela é a alma do coração. Sim. E foi lá que eu constituí família, casei, tive os 3 filhos. Foi lá meu primeiro escritório de advocacia no Conjunto João Alves. Então, assim, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, e por isso que eu coloquei o nome desde 2016 como candidato a prefeito. Fui candidato em 2016, candidato em 2020, e seremos, se Deus permitir, candidatos mais uma vez agora em 2024. O que é que muda na sua experiência como candidato? Você foi candidato a prefeito em 2016, 2020 e agora provavelmente será em 2024. Digo provavelmente porque ainda é só nas convenções que se decide isso, né? O que é que você traz de experiência das duas outras disputas para este novo processo? Veja, na eleição passada a gente quase ganha a eleição. Como diz no futebol, a bola bateu na trave, passou pela linha, mas não entrou. A diferença foi muito pequena. Mas o que eu trago de experiência da eleição passada é que nós não podemos cometer o mesmo erro. Na eleição passada, as oposições, ela rachou, mesmo a atual gestão com uma rejeição absurda como está, mas a máquina administrativa consegue ter seus 25%, 30%, então possibilitou que o atual prefeito, por exemplo, se reelegesse. Então, esse erro nós não queremos cometer mais. A prova disso é que já está sobre o nosso entorno ex-candidatos da eleição passada que declararam apoio à nossa pré-candidatura. Por exemplo, Eliane da Sopa, que foi candidata na eleição passada e está no nosso agrupamento. O ex-prefeito Fábio Henrique e ex-deputado federal, que foi candidato na eleição passada e também está nos ajudando. Então, com essa junção das oposições, a gente acaba sendo fortalecido para que assim a gente possa realmente tirar esse grupo político que, infelizmente, tem deixado a muito desejar e tem prejudicado o nosso povo e a nossa gente. Quando você fala em oposição rachada, infelizmente essa é uma realidade, né? E essa oposição que se divide no processo eleitoral, ela acaba fragilizando a disputa, porque quem está com a máquina na mão acaba sendo favorecido nesse processo. Qual é a tática para se fazer com que as pessoas, esses líderes de oposição, consigam compreender que é a unidade que vai fazer sentido no resultado total? Eu até disse a Fábio Henrique que o nome do partido dele é bem sugestivo, é a União, né? União Sim. Brasil. E quero até agradecer publicamente pelo gesto que ele fez, estava pontuando muito bem também nas pesquisas, e quando ele abre mão da pré-candidatura e apoia a gente acaba juntando os dois grupos políticos hoje mais fortes no município, fazendo frente à atual gestão, que a máquina sempre ela é muito incisiva e muito forte nesse sentido. A estrutura administrativa do Socorro é muito grande, mas assim, estamos no caminho certo, com muita humildade, pés no chão. Juntos agora, a partir de abril, maio, junho, a gente vai estar com o nosso plano de governo participativo, então estaremos às ruas de Socorro, ouvindo a população, qual socorro nós queremos na educação, segurança, saneamento básico, porque quem melhor conhece, por exemplo, o Guajará é quem vive no Guajará. Sim. Quem melhor conhece o Parque dos Saróis é quem vive no Parque dos Saróis. Então nós estaremos agora, através de uma escuta ativa, ouvindo a população nessa pré-candidatura, para que no dia do registro da candidatura, a gente possa apresentar um plano de governo popular, participativo, com a digital do povo de Socorro. Deputado, Nossa Senhora do Socorro, assim como Barra dos Coqueiros, por muito tempo foi cidade dormitório. As pessoas moravam, apenas dormiam, vinham para Aracaju para trabalhar, enfim. Isso tem mudado ao longo dos anos, né? Mas mesmo assim, Socorro ainda tem muita dificuldade de manter indústrias, de atrair indústrias e manter. Temos o caso da Yazaki, por exemplo, que é uma grande indústria e que, por alguma razão, acaba esfacelando um pouquinho isso por falta de estrutura. É possível mudar essa realidade? Fazer com que... E olha que vou fazer um parêntese aqui. Na gestão do Fábio Henrique, ele conseguiu mudar um pouco essa realidade da cidade dormitório, né? As pessoas começaram a ter um certo orgulho de morar em Nossa Senhora do Socorro. É possível mudar essa realidade no todo? Veja, é possível. Precisamos pensar grande, como o povo de Socorro é. Precisamos revitalizar o parque industrial. Precisamos integrar cidades. Por exemplo, tem pessoas no Parque Saróis que não conhecem o Shopping Premium, porque é uma dificuldade de integração através do transporte público. Então, precisamos pensar grande. Pessoas, por exemplo, que querem trabalhar no distrito industrial ou no próprio comércio do João Alves têm dificuldade porque tem que pegar 3 ônibus para chegar em Socorro. Então, a ideia central é a gente fazer e transformar Socorro em um comércio pujante, uma economia muito, muito, muito bacana, e também revitalizar essa Sim. questão do parque industrial, que tem sofrido muito nos últimos anos. Em dezembro do ano passado, você prestou um boletim de ocorrência contra o prefeito Inaldo, Padre Inaldo, por agressão. Como foi isso?
Veja, eu até um pouquinho do podcast, né? Quase tomo um supapo. A gente estava participando do evento da igreja que eu faço parte desde os 17 anos, que é a Assembleia de Deus, era uma data alusiva ao Dia da Bíblia. E ao chegar lá, fui cumprimentar as autoridades políticas, as autoridades eclesiásticas. Infelizmente, o prefeito do nada surtou, me pegou pelo braço. Aí você pare de ficar dizendo se ganhar vai me prender. Prender, sem entender aquele contexto. Ah, você não me conhece, não sabe o que eu sou capaz de fazer. Você está me ameaçando, prefeito? Não, você não me conhece, não sabe o que eu sou capaz de fazer. Quando chegou um policial, que é da própria igreja, e ali naquele momento, ele solta o deputado que eu sou polícia. Ele acabou soltando. Sim. E aí, em virtude dessa expressão, você não me conhece, não sabe o que eu sou capaz de fazer, a gente fez um boletim de ocorrência e aí está em andamento aí perante a Polícia Civil. E essa ação, então, do padre foi pura motivação política? Eu creio que sim, eu também não entendi o contexto, porque não tenho contato com ele. Algumas pessoas que eu acho que ficam dizendo, falando bobagem, dizendo que eu vou prender se ganhar para prefeito. E você é o delegado? É isso que eu fiquei entendendo com relação a isso. Veja, não tem interesse para prejudicar ninguém. Eu acho que se ele está fazendo uma gestão que não tem nada a desejar com relação à parte administrativa e que quem não deve, não tem. Então, assim, não entendi esse contexto. Então, da minha parte, estou tranquilo, com a consciência tranquila e prestei o boletim de ocorrência para que o que aconteceu comigo não aconteça também com outras pessoas. Há um ditado que diz: quando o adversário está errando, cale-se, deixa ele trabalhar, Deixa ele errar. Né? Mas vamos tentar ajudar. Na sua percepção, quais são os principais erros da gestão atual? É para ajudar, né? É para ajudar, vamos. Ajuda. Veja, a gente tem situações com relação à administração, com relação à própria política. A administração como um todo. Com relação à administração, tem uns gargalos que é muito consistente com relação à infraestrutura, regiões que passou 7 anos sem o olhar do poder público, como Guajará, Rosa de Maio, Santa Cecília, de Santa Cecília. Então, são regiões que sempre foram isoladas do olhar do poder público e precisam ser revistas. Nós temos alguns gargalos, por exemplo, com relação à própria saúde. Sim. Existem postos de saúde, por exemplo, unidades básicas, que não tem um dipirona, que sofre com relação a essa questão dos exames médicos. Então, o que precisa mudar em Socorro, além da infraestrutura, é essa questão da saúde também, que é muito importante para dar dignidade às pessoas que moram no nosso município. Esses gargalos, saúde, por exemplo, é um problema crônico, né? Não só de Socorro, mas um problema generalizado no país. É possível mudar essa realidade e de que forma? Eu creio que sim, a gente pode criar uma central de diagnóstico através de emendas parlamentares, a gente fazer ali, por exemplo, um local que a própria população possa fazer lá, sei lá, a sua tomografia, fazer o seu raio-x, que são exames às vezes muito caros também para a pessoa pagar, então a sua própria ressonância magnética. Então, a gente pretende criar um centro de diagnóstico municipal para que esses gargalos, para até uma própria cirurgia, possam ser resolvidos. Na parte de infraestrutura, nós pretendemos criar uma usina de asfalto própria, Sim. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma licitação, vamos dizer que em 1 quilômetro eu gaste R$1 milhão. Se eu tiver uma usina própria, dizem que a gente consegue fazer com 300 mil, então eu consigo fazer 3 vezes mais e a gente tem nossa própria estrutura e ainda pode empregar pessoas da própria cidade. Então a ideia inicial é verificar na ponta do lápis realmente a viabilidade dessa questão da usina de asfalto para ajudar na parte da infraestrutura. Do ponto de vista da arrecadação do município, você tem esses números, você tem clareza do que vai encontrar em sendo eleito prefeito de Socorro? Veja, Socorro tem uma arrecadação muito boa, claro que entre 35 a 40 milhões de reais, depende muito do mês também. É claro que tudo é uma previsão orçamentária, né? Às vezes a receita ela é frustrada nesse sentido, mas eu acredito que a gente vai pegar uma cidade com muita dificuldade financeira. A prova disso é que das 10 maiores empresas devedoras que o município deve, eles fizeram confissão de dívida recentemente e parcelaram a dívida para 10 vezes. Vão lá no Banese, aí faz a confissão de dívida. Como é que é? Desculpa, as empresas, o município deve essas empresas? A Torre devia até dezembro. Aí vai lá no Banese, faz a confissão de dívida e coloca o ICMS lá como garantia, né, para o próprio banco, para o banco ter uma garantia para poder receber esse dinheiro. Então, eu fico imaginando, a gente está pagando dívidas do ano passado ainda e as dívidas dos meses atuais, como é que ficam. Então, eu acredito que a gente possa pegar um município com muita dificuldade financeira e teremos, assim, lógico, se houver isso no pleito eleitoral, alguns desafios para traçarmos a partir de janeiro. E o que lhe estimula a querer administrar um município com dificuldade financeira, que a gente sabe que é uma realidade, não só de Socorro, mas do país como um todo. O que é que lhe estimula a fazer isso? Veja, o que me estimula é que eu acredito que possamos fazer melhor uma grande administração. Eu vou dar até o exemplo, Kátia, eu fiz uma pós-graduação em gestão pública,
porque não adianta ser somente prefeito, tem que Sim. ser o melhor prefeito que a cidade já teve. E nessa pós-graduação a gente trata muito da temática de cidades inteligentes. Sim. Então, Socorro é uma cidade grande, que tem um potencial enorme, que é muito mal explorado. Então, eu acredito que é possível fazer diferente, mesmo com esses desafios que a gente possa enfrentar, seja financeiramente, mas com muita habilidade, com muita garra, com muita energia, a gente pode sim dar nossa parcela de contribuição e colocar Socorro como uma cidade de referência, não somente de Sergipe, mas do Nordeste e também do nosso Brasil. O seu provável pré-candidato a vice-prefeito é o vereador Elmo Paixão, não é isso? Filho da ex-deputada Elma e do ex-prefeito Tony da Caixa. Isso, a gente nessa construção de partidária, a gente tem alguns partidos que poderiam, por exemplo, indicar o nome para vice-prefeito. Claro que tudo isso é pré-candidatura. Sim. Nós temos, por exemplo, pelo PSD, a própria ex-presidente da Câmara, Maria da Taiçoca, o próprio presidente atual, Betinho, que também é um nome qualificadíssimo dentro do nosso município, e nós temos a figura de Elmo, que está no União Brasil. Então, nada mais justo da gente fazer um gesto com um partido que tem nos ajudado muito nessa construção e o União Brasil indicar o vice nesse contexto. Então, tem alguns nomes muito importantes nesse cenário, por exemplo, Adilson Júnior, que é o irmão de Fábio Henrique, já foi secretário de governo, e tem o nome de Elmo Paixão. André Moura disse, olha, você escolha dentro do União Brasil o nome de vice e a gente pode fazer essa composição. Então, há uma tendência natural que Elmo Paixão, que foi o vereador mais votado na eleição passada, seja o nosso vice. Tanto pela essa construção do União Brasil e também um gesto com os nossos vereadores, respeitando ali a Câmara de Vereadores como uma entidade muito importante para o sucesso do nosso município. Tá, Elmo, e o fato de Elmo estar no União Brasil e ter o ex-deputado André Moura ali, de certa forma, porque é o grande líder do União Brasil hoje, isso facilita? É estratégico ter Elmo na composição? Um estratégico, é uma pessoa muito atuante, muito participativa, conhece bem a realidade. André Moura, em Brasília, tem um trânsito muito bom, então pode facilitar a questão de liberação de recursos, de emendas. Então, acredito que através dessa união a gente possa, sim, trazer muitos bons frutos para o município de Socorro. Você você já falou com a gente da sua intenção de ser prefeito do município, elencou alguns fatos que lhe credenciam a isso, mas digamos que você seja eleito prefeito na Senhora de Socorro hoje. Qual seria a sua principal ação? Primeiro, a gente exonera todo mundo, né? Já chega causando Já chega problema. com decreto lá, limpando a máquina pública, e claro que a gente poder ali conversar e dialogar com as pessoas com relação à construção do plano de governo. Mas a primeira atitude que a gente vai fazer nos 100 primeiros dias é a gente fazer um pacto pela saúde. Precisamos resolver cirurgias que estão muitas vezes com problemas em andamento, a questão dos medicamentos. Por exemplo, eu recebi uma mensagem ontem de uma mulher que estava reclamando que não tinha um remédio controlado e que ela não tinha condições da sua filha de 7 anos de comprar, porque custava R$180. E disse que chegou no posto de saúde em um dia, no outro dia não tinha mais. Então já demorou quase um mês e pouco para chegar. Quando chegou não tinha mais. Então, assim, esse gargalo, a saúde não espera, as pessoas precisam de saúde, e essa questão da saúde mental também é muito importante. Tem sido um grande gargalo em todo o Brasil como um todo, mas precisamos tomar cuidado e socorro. E claro, fazer um plano de governo participativo que vamos construir agora, em janeiro colocar em prática. Porque ouvindo a população a gente consegue verificar quais são as problemáticas e juntos encontrar soluções. Por exemplo, conseguimos com o senador Alessandro uma emenda de R$10 milhões para fazer um novo batalhão de socorro, que vai ser referência no estado, com stand de tiro, uma estrutura muito qualificada, que serve inclusive para os nossos guardas municipais, a SMTT, a Defesa Civil, fazer um treinamento, um curso, e você poder qualificar ali as pessoas que trabalham no município de Socorro. Na área da saúde, por exemplo, a gente fazer uma central de diagnósticos, como se fosse uma clínica popular, que as pessoas possam fazer seus exames para facilitar no diagnóstico de qualquer tipo de doença. Sim. Na parte da infraestrutura também, tem uma notícia boa, o próprio senador Alessandro se comprometeu conosco de mandar emendas para poder ajudar nessa questão do Guajará. Então vai ser uma das primeiras atitudes a gente resolver o problema do Guajará. Perfeito. Samuel, o que você espera do ponto de vista da reciprocidade da população em relação ao seu nome?
Veja, o que eu sinto na rua é um calor muito bacana, as pessoas aceitando, como se dissesse: "Olha, deputado, na outra bateu na trave, agora é a sua vez". Sim, Eu não gosto muito dessa questão de espírito, já ganhou, porque a eleição ela se decide até o segundo tempo, aos 47 minutos. sim. Então, com os pés no chão, com muita humildade, a gente tem ouvido as vozes das ruas, e as vozes que a gente ouve é a voz de mudança, de renovação. O povo realmente não aprovou essa gestão e a resposta vai ser dada agora. O que você acredita que os nomes de Fábio Henrique, por exemplo, o próprio Elmo, que Elmo não vem sozinho, vem com o pai, né, Antônio da Caixa, que foi prefeito, a própria ex-deputada Elma Paixão, o que esses nomes de verdade agregam ao seu projeto? Veja, toda gestão ela tem seus erros e seus acertos. Aquilo que deu certo na gestão de Fábio Henrique, a gente pretende colocar em prática. Aquilo que deu errado, a gente procura melhorar. Na gestão, por exemplo, de Tony da Caixa, aquilo que foi bom a gente coloca em prática, aquilo que deu errado a gente procura melhorar. Não se pode inventar a roda. É através dessas experiências do passado que a gente possa corrigir os erros do presente e projetar o futuro. Então estaremos, claro, com pessoas ouvindo as pessoas. Eu gosto muito de ouvir, Cátia, eu acho que é uma virtude nossa, porque quando a gente ouve, a gente erra menos. Então a gente estará ouvindo a população, ouvindo as pessoas mais experientes do município e colocar em prática essa questão das cidades inteligentes. Então imagine, por exemplo, a gente está com um celular aqui hoje e ter um socorro na palma das mãos, e que todos os serviços da prefeitura estejam no próprio celular, Sim, para evitar que a pessoa vá na prefeitura. Eu tenho uma empresa e quero uma certidão negativa, ou quero uma para poder apresentar em uma licitação. Você entra no próprio celular, baixa certidões negativas, envia para a empresa. Você morando no município e tem um buraco, por exemplo, na rua, você bate a foto, o localizador já manda para a Secretaria de Serviços Urbanos, para que assim a gente possa tomar providência. E aí a gente cria um painel de pendências, reúne o secretariado aí numa periodicidade, seja 15 dias ou em mês, e a gente vê todas as problemáticas e juntos encontrar a solução. Porque às vezes há um problema na Secretaria da Educação que quem resolve é a saúde. Por exemplo, uma criança que adoeceu e está lá na lavandeira, por exemplo, que foi o que eu vi de uma pessoa essa semana, precisa da Secretaria da Saúde para poder ver essa questão da própria saúde. E às vezes a pessoa também não tem condições com relação à cesta básica, então precisa da Secretaria de Ação Social. Então precisamos integrar as gestões através das nossas secretarias para que assim a gente possa fazer um grande mandato. então, na verdade, essa integração contribuirá num todo, né, e facilita esse processo. Com relação a possíveis parcerias público-privadas, você tem isso em mente no seu projeto de governo? Tem algumas áreas que é interessante, exemplo da energia solar. A ideia é climatizar todas as escolas municipais e as unidades básicas de saúde, só que você aumenta muito o consumo de energia elétrica. Então, a ideia é você fazer uma parceria público-privada para você fazer uma usina de energia solar e, claro, baratear essa fatura. Então, é um projeto que a gente tem em mente e que precisamos colocar em prática também, entre outros projetos de parcerias públicos-privadas. Quando a gente vê, e a gente acompanha um pouco essas gestões, às vezes, por exemplo, está claramente, libera-se tablet para as crianças nas escolas, né? Mas essa criança recebe o tablet, mas não tem internet. E, claro, se tem um tablet sem internet, não faz sentido nenhum. Como é que você pretende gerenciar esse tipo de coisa? A gente tem cidade conectada, através do aplicativo a gente pode conectar a cidade. Eu não sei como é que funcionaria essa questão da banda larga, mas é extremamente interessante. A gente vê uma forma de proporcionar, pelo menos em locais públicos, a internet para as pessoas. Claro que não tem como proporcionar em todos os locais da cidade, mas a gente pode fazer algumas bases de experiências, tipo lá, Praça da Juventude, a gente disponibilizar lá a banda de internet para todo mundo que estiver lá com suas famílias na Praça da Juventude, por exemplo. Então, Praça da Juventude, Praça da Cultura. Então, a gente pega algumas praças principais, disponibiliza internet gratuita para as pessoas, e aí nas bibliotecas públicas municipais, por exemplo, você pode também ter não somente os livros, mas tem um trabalho também tecnológico através dos tablets para as pessoas fazerem essa situação. E também temos a questão da iluminação pública, que pode ser feita uma parceria público-privada para a gente iluminar melhor a nossa cidade. Isso a gente chama de segurança primária. Sim. Porque se eu pego e ilumino melhor, então eu consigo coibir a questão da violência. Se eu melhoro a infraestrutura, o carro e a SAMU pode chegar com mais facilidade. Então, tem muito trabalho pela frente. A Praça da Juventude é logo na entrada do Socorro. Na entrada não é tem isso? a Praça Amo Que é um Socorro, problema ali. Drogadição, meio abandonada, meio sem energia adequada. Estou dizendo isso porque eu tenho
minha irmã que mora na rua. Próximo, e a gente vê, quando eu vou lá, eu vejo que é bem complexo aquilo ali. Como administrar aquele negócio? Veja, a gente tem uma situação que eu aprendi lá na cidade de... Lá em São Paulo, a gente visitou São José dos Campos e tem uma central de monitoramento com mais de 1.800 câmeras espalhadas pela cidade. Claro que o porte de São José dos Campos é muito maior do que o de Socorro, mas quanto mais a gente conseguir gerar esse sentimento de segurança, a gente acaba melhorando os nossos prédios públicos. É impossível a guarda municipal estar em todos os lugares, então a gente vai ampliar uma central de monitoramento. E eu perguntei ao rapaz como é que tinha 1.800 câmeras e só tinha 30 telas na frente dele. Esse deputado, porque aqui é o seguinte, a gente tem uma questão de inteligência artificial e a gente só coloca na tela principal quando há um sinistro. Então, tem as câmeras espalhadas pela cidade, mas nessas telas principais é onde está tendo algum tipo de movimentação, a inteligência artificial identifica e joga na tela. Por exemplo, alguém está querendo danificar a Praça da Juventude, então a gente vê pela tela e já manda a Guarda Municipal, chama a Polícia Militar também e já entra ali naquele momento com supapo neles mesmo para poder resolver o problema. Então, é isso. Bate-papo aqui com Samuel Carvalho, deputado estadual, pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Fim de papo hoje na Casa do Seu Papo, mas nós vamos estar aqui toda quinta-feira com um episódio novo. Não esqueça que nós estamos conectados em todas as redes sociais. Então, a casa é sua, afinal de contas, ela é construída a várias mãos, inclusive a sua. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre à disposição.